A família de Devair e seus funcionários do Ferro Velho eram pessoas muito simples e sem conhecimento, portanto, ao se depararem com uma substância extremamente brilhante, ficaram deslumbrados. Admiravam aquilo como algo de muito valor, mostravam para seus amigos e outros familiares. O Césio 137 foi a grande novidade para eles. Eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. Eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. E eu amava a pedra. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja, um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Leide das Neves Ferreira, uma menina de 6 anos, costumava brincar com pó azul e até chegou a ingeri-lo. O manuseio dessa substância trouxe desgraça para a família de Devair, que foram as pessoas que se mantiveram mais tempo em contato com Césio. Sua radioatividade logo se manifestou. Devair, sua mulher, seu irmão e sua sobrinha apresentaram sintomas graves de infecção por radiação. Sentiram enjoos, dores de cabeça, febre e fraqueza. O Devair que deu a pedra para você? Weber, foi o seguinte, eu fui fazer um pagamento para o Devair no dia 22 de setembro. Eu saí do meu trabalho por volta de 14h30 e fui até a casa do Devair, no setor aeroporto, para fazer um pagamento para ele. Chegando lá, ele me falou, mano, olha, eu comprei esse material, essa peça, e é muito bonita, isso aí à noite solta um brilho lindo, e eu gostaria que você visse. Então foi quando eu tive curiosidade de ver de perto, para ver se tinha condições de fazer o anel, né, para dar uma ideia para ele. Eu peguei uma machadinha, como cada machadinha eu bati dentro daquele buraco do orifício. Aí tirei um pedacinho, assim, menos que a metade de um grão de arroz, um carocinho daquele ali. Peguei ele com esses 2 dedos, né, e coloquei na palma dessa mão e fiz isso aqui, esse movimento. Além disso, devido à ignorância perante algo tão perigoso, centenas de pessoas foram contaminadas indiretamente. Odesson, irmão de Devair, entrou em contato com o Césio e, como era um motorista de ônibus, contaminou muitas outras pessoas. No dia em que a mulher de Devair levou a cápsula com substância para a vigilância sanitária, ela a transportou no ônibus, contaminando assim dezenas de outras pessoas alheias à situação. Chegando ao posto de vigilância sanitária, a cápsula ficou exposta a várias pessoas e curiosos que também se contaminaram. Capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 112.800 pessoas. A população se perguntava, eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio 137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o Césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. Após o reconhecimento de que se tratava de uma substância altamente radioativa, o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear decretou uma operação de emergência. No penúltimo dia do mês,
vez, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Importante ressaltar que, além da postura irresponsável de hospital da região da Goiânia, um dos fatores que causaram a tragédia com o Césio 137 foi a falta de informação dos envolvidos, como foi citado anteriormente. Este aspecto resultou, além da morte e contaminação de várias pessoas, na perda do comércio local e um fracasso grande no mercado imobiliário regional. Podemos citar como sintomas da contaminação por Césio o seguinte: diarreia, tonturas, náuseas, vômito, queimaduras e sensação de sufocamento. O Césio é um isótopo radioativo resultante de uma fissão nuclear de urânio ou plutônio. Ele se torna verdadeiramente perigoso, pois esse isótopo se desintegra e dá origem ao bário 137. Daí vem o número 137 e, a partir disso, o elemento emite radiações gama. Esse tipo de radiação é extremamente nocivo à saúde, porque possui um grande poder de penetração, que invade as células do organismo, podendo ocasionar doenças como câncer e levar à morte. Da mesma maneira que outros elementos do grupo 1 da tabela periódica, o Césio tem uma grande afinidade pelo oxigênio e por isso é usado como éter em tubos de vácuo. Este metal também é usado em células fotoelétricas, responsável por transformar a luz solar em energia elétrica, pois ioniza-se quando exposto à luz. É usado como catalisador na hidrogenação de certos compostos orgânicos. No caso do acidente de Goiânia, este era usado em aparelhos de radioterapia. O acidente atualmente. Há 30 anos, Goiânia era atingida por aquele que era considerado o segundo maior acidente radiológico do mundo, depois de Chernobyl. Mesmo passada mais de 2 décadas da tragédia, o acidente ainda deixa resquícios de medo. O exemplo é a situação do local onde morava uma das pessoas que encontraram a peça. A casa em que vivia o catador foi demolida no mesmo ano em que tudo ocorreu. Apesar de o solo ter sido todo retirado e ter sido substituído por várias camadas de concreto, nunca mais qualquer tipo de construção foi feita no local. Sueli Lina Moraes, presidente da Associação das Vítimas do Césio, até hoje moradora da região mais afetada, o setor aeroporto faz uma caminhada lenta entre as casas do bairro em busca de relatos de casos de câncer entre os moradores. Depois desses longos anos, os resíduos já perderam metade da radiação. O risco completo de radiação só deve desaparecer em pelo menos 275 anos. Entretanto, os problemas continuam ainda presentes para as 1.141 pessoas que hoje são monitoradas, segundo o Centro de Assistência aos Radioacidentados da Secretaria de Saúde de Goiás. Estas são pessoas contaminadas por objetos que haviam sido infectados pela substância, que estavam próximos dos focos do Césio 137, ou ainda que trabalharam, no caso, como policiais e bombeiros profissionais de saúde e garis. Em entrevista concedida ao G1 no ano passado, Lourdes disse que se sente culpada pela morte da filha. Fica passando um filme na minha cabeça. São 25 anos de sofrimento, de dor, de tristeza e de angústia. Eu me arrependo e cobro de mim mesma. Se eu não tivesse ido tomar banho, talvez ela não tivesse ingerido, disse. Realmente que brilhava muito, parecia até soltar raios. Ninguém sabia o que era aquilo, nem pensava o que podia ser aquilo. Mais de 1.000 atingidos, 249 contaminados e 4 mortos. De repente, recebe a filha no caixão, né? Lacrado. Isso é Deus misericórdia, muito triste. Então, eu estive em Goiânia 9 anos após o acidente, lá em Goiânia. Fui para o Congresso de Matemática Computacional, lá na Universidade de Goiânia. Universidade de Goiás. Nós ficamos no campo de Educação Física, lá na Universidade Federal de Goiás. Nós fomos disputar uma peladinha, né, com o pessoal da FUNESP, lá de Presidente Prudente, que sempre, em todo congresso, a gente se encontrava.
Aí o campo de educação física lá é enorme, é muito grande. Sendo que nesse campus tinha uma cruz lá, mas muito longe, muito longe. E o pessoal ficou curioso, poxa, aquela cruz lá, não tinha ninguém para informar a gente. Por um acaso, um dos recepcionistas do congresso apareceu lá no campo de educação física para saber se estava tudo bem, para saber se a gente estava se alimentando bem, se a gente estava dormindo bem e tal, tranquilo. Aí nós perguntamos, não é aquela cruz lá? Aquela cruz foi onde foi enterrada a garotinha. A garotinha foi enterrada dentro de um caixão de chumbo a uma profundidade elevadíssima, porque ainda emitia raios gama ainda do CE-137. Dentro desse campo, ela foi enterrada, mas muito longe, era muito longe. Era mais ou menos uns 5 km, mas de longe você via a cruz. De longe dava para ver a cruz, mas ela foi enterrada muito longe. Claro que a gente nem ia chegar perto, ninguém era adulto, né? Ficar lá contaminado, né? Mas aí, o bagulho é sinistro.